Olá, eu sou Alessandra Conde, da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, e falarei neste vídeo sobre os escritores sefarditas na Amazônia e as mulheres judias. A presença judaico-sefardita na Amazônia não é calcada em fatos aprazíveis e idílicos. A trama dessa história ou dessas histórias, influenciadas inicialmente pelo mito do Eldorado ou da Nova Canaã, apresentam, a contrapelo das primeiras visões sobre a terra amazônica, linhas cáusticas e degradantes. Se os homens, imigrantes judeus marroquinos de ascendência sefardita, tiveram de ganhar a vida com labor excessivo, encarando com bravura os rios e as florestas, algumas dessas mulheres que os acompanharam também encontraram, para além dos enfrentamentos da natureza e dos afazeres diários em solo inóspito, a solidão e o afastamento da família que ficou no Marrocos. Embrenhadas na floresta, elas ficaram isoladas da civilização, das suas irmãs, do grupo de apoio que poderia lhes proporcionar o conforto e a alegria da companhia, das conversas e dos possíveis conchavos femininos. A imigração dos judeus sefarditas para a Amazônia foi, na maioria dos casos, familiar e qualificada, pois os jovens receberam, ainda no Marrocos, educação patrocinada pela Aliança Israelita Universal. Além disso, a presença das esposas judias afiançava, de acordo com Samuel Ben-Shimol, a continuidade do caráter doméstico e gregário da vida judaica, milenarmente presa aos valores culturais e religiosos, pois logo que possível, criavam as próprias comunidades e instituições como forma de assegurar a permanência de sua cultura e tradição. Desse modo, as imigrantes judias mostravam-se valorosas desbravadoras da Amazônia. Eram essas mulheres muito habilidosas e, desde cedo, conduziram os filhos ao estudo e auxiliaram os maridos nos negócios. Como donas de casa, procuraram manter a tradição culinária, incrementando os sabores com os temperos e alimentos nativos. Responsável por setores da vida judaica e dinâmica, a mulher judia sefardita em terras amazônicas encontra na literatura representação especial, sobretudo em Yucum e Neve, como veremos. Mas há algumas figuras femininas presentes em alguns textos de Paulo Jacó, Sultana Levi Rosenblatt, Madi Ben-Uliel Ben-Zekri, por exemplo, que ganham expressividade. Os primeiros registros sobre a mulher judia de ascendência marroquina na literatura foi feita por autores também da mesma origem. A maioria mostra como uma mãe dedicada e com muitos filhos. Não há uma descrição precisa sobre as personagens, mas elas lá estão. Paulo Jacó, por exemplo, em Um Pedaço de Lua Caía na Mata, descreve Sara, esposa de Salomão, como uma mulher necessária. Ela é hábil, prestimosa, asseada, boa mãe e companheira, mas não recebe o amor de seu marido, que o devota a Cunhatã Janoca. Sultana Levi Rosenblatt, em Uma Grande Mancha de Sol, apresenta a matriarca Ben-Sion como uma mulher cheia de filhos e muito bonita. O que se sabe dessa personagem é pelas impressões de outras personagens. No Shabat, a mesa posta com os filhos e o marido ao redor revela o compromisso e a dedicação em manter as tradições. Ela é apenas falada com escárnio. Dona Santa, mãe de Maria Angélica, protagonista da história, tem aversão aos judeus. Sempre que via a pequena Miriam Ben-Sion, procurava ameaçá-la. Mariana tem atitude semelhante à da patroa, mas adiciona maior violência corporal. Miriam, como castigo por negar-se a beijar uma imagem de Cristo, recebe beliscões. As acusações e as violências morais tornam-se cada vez mais agravantes. Beija Nosso Senhor, diz Mariana a Miriam. Olha como ele está todo ferido e com uma coroa de espinhos. De espinhos? Perguntava a criança aflita. Quem botou? Foi tu, teu pai, todos os judeus, diz Mariana. Rosenblatt, dessa forma, reproduz uma série de situações antissemitas, muitas delas direcionadas contra mulheres e crianças, evidenciando as tensões e as agruras que estas viveram na Amazônia. Leão Pacífico exágue e enxuga as lágrimas e segue o caminho que te determinaste, representa a personagem Luna como uma figura doce e prendada. Mulher sexagenária, muito dedicada à religião, ela ajuda a criar o filho de Jacó Benatar com a nativa marroquina.
Já Madi Benoliel Benzecri, em Baú da Infância, poema de Sarandalhas, rende-se à memória de sua avó, moradora do sobrado dos altos da drogaria. As raízes judaicas da família Benzecri têm na figura da avó Alegria a sua grande expressão. Imigrante do Marrocos, a matriarca relembra com saudade da terra de seu nascimento. Os versos do poema aludem poeticamente à presença dos judeus vindos do Marrocos para a Amazônia desde o século XIX. Dona Alegria, na velhice, optou por morar sozinha no sobrado. E quando os netos a visitavam e remexiam os seus pertences postos no velho baú, cada objeto encontrado evocava lembranças boas e más. Certo vestido faz vir à lembrança uma festa no consulado, memórias de uma mocinha abastada, memórias da esposa de um próspero e vigoroso comerciante. Há, no entanto, um outro grupo de mulheres judias cujas vivências podem ser apreendidas nos registros históricos amazônicos. As polacas, de origem askenazitas, elas, em pouca idade e sonhando com um casamento, foram ludibriadas por judeus que faziam parte da Zwick Migdal, uma organização criminosa polonesa. Acreditando que teriam se casado com judeus ricos radicados na América do Sul, elas foram prostituídas na Argentina, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e na Amazônia. Moacir Scliar, em O Ciclo das Águas, e Esther Lagman, em Jovens Polacas, apresentam em cenário não amazônico histórias de judias prostituídas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Na história de Scliar, Esther procura viver no filho a cultura e a tradição judaica que nela arrefecera. Sara, personagem do romance de Lagman, entrega a filha Miriam para ser criada pela sua prima Anita. Seu destino é trágico, como o de muitas dessas mulheres. Esther, ao contrário, cria o filho e torna-se cafetina, aliciando e administrando uma casa de prostituição. Marcos Serruia, escritor paraense de origem sefardita, também compôs um romance com o mesmo mote. Em Cabelos de Fogo, a judia askenazita Hannah é, como as demais personagens de Scliar e de Lagman, forçosamente conduzida à prostituição após um falso casamento com o judeu Godel. Enviada à Amazônia, vê sua vida religiosa definhar, vexada por sua condição de prostituta. Outra narrativa evoca o mesmo motivo, embora o entrecho seja diferente do ocorrido com Sara, Esther e Hannah. Em Humilhação e Luto, uma mulher no Inferno Verde, Sally Knopf, também chamada de Shendel, conta a sua própria história. Ela começa por narrar a sua infância na Polônia e a ascensão do nazismo. Nos capítulos que seguem, descreve a sua vinda para o Brasil, sobre os cuidados dos seus tios Janko e Joey, e a tentativa deste último, sobretudo, de conduzi-la à prostituição. No entanto, consegue ludibriar o destino e, travestida de homem, foge dos aliciadores. As histórias de Esther, de Sara e de Hannah ou Ana Júlia encontram eco no romance A Filha dos Rios, de Ico Minev. Escritor búlgaro de origem sefardita, radicado em Manaus, Minev publicou 3 romances: Onde Estão as Flores, A Filha dos Rios e Na Sombra do Mundo Perdido. Neles conhecemos a saga da família Razan e as mulheres que se destacam por sua força moral e pela superação às adversidades. Falaremos inicialmente de Berta. Berta Maico, ou Berta Razan, escapou do regime nazista na Bulgária. A compleição franzina enganava. Sou baixinha e pareço fraca, mas na verdade sou bastante forte, diz Berta Aliko Razan, refutando a sua primeira impressão. Essa força aparece sobretudo em Onde Estão as Flores, primeiro romance de Ilko Minev. A trama é apresentada de forma dinâmica. Muitas são as sucessões narrativas, ricas em informações históricas. Preocupado com os acontecimentos factuais, o escritor oferece ao leitor também imagens de mapas dos países e continentes por onde as personagens percorreram. Na trama, é Liko Razan quem nos conta suas memórias. Fugitivo de um campo de concentração, ele é ajudado por Albert Göring, irmão do carrasco nazista Hermann Göring. O episódio em que Liko e Berta saem da Europa com destino ao Brasil permite o encontro do casal.
Eles se casam na Turquia, em plena fuga. A trajetória iniciada na terceira classe do navio Jamaica mostra os horrores da viagem, a falta de higiene da embarcação, as noites mal dormidas, a falta de privacidade, a morte de uma criança de 7 meses no navio, as doenças que atingiram muitos passageiros. Essa é a imagem que se terá de Berta em toda a narrativa, isto é, mulher dinâmica e competente, mãe zelosa e hábil e empreendedora. Lutou na velhice contra um câncer, resistiu o que pôde. Lico jamais foi o mesmo. Passaram-se anos para eu me conformar com a ausência dela. Para mim, ela era uma extensão do meu corpo, diz o narrador. Nos seus últimos anos, Lico encontra repouso momentâneo nos braços da jovem Laura, um tipo de Abizag, a aquecer as emoções e o corpo do velho guerreiro. Enquanto Berta teve sua trajetória nas capitais amazônicas, envolvida com os empreendimentos industriais e comerciais, Alice é fruto das lutas e das conquistas dos judeus que se emaranharam na floresta. Filha de Benjamim e Nina Melu, a menina ficou órfã ainda criança. Os pais e o irmão morrem de febre amarela no seringal do rio Abunã, em Rondônia, fronteira com a Bolívia. Sob os cuidados da Bela Maria, a menina teve uma criação afastada da tradição judaica. Já adulta, conhece o búlgaro Oleg Razan, filho de Davi Razan, irmão de Lico. O marido a reaproxima da cultura e da religião judaicas. A história de Alice e Oleg começa a ser contada em A Filha dos Rios, mas é em Na Sombra do Mundo Perdido que Minerva apresentará o desfecho da saga dos Razan. Alice, nessa trama, segue o caminho de Berta. Lico sempre as compara. A vida difícil e com muito trabalho não impediu que a pequena órfã estudasse e se formasse em administração, com a ajuda de Maria Bonita. Mas é com Oleg Razan que passará por outro episódio de dores e angústias, a perda de um bebê. Apenas com o pequeno Davi e com Benjamim, que lhe foi entregue pelo índio Genival, ainda bebê, que ela encontrará o alívio às dores. E diz o Tuxal a Alice: teu curumim morreu, dona Alice, e tua casa é triste. Não tem nem chorinho para chupar peito, nem nada. Trouxe esse curuminzinho para tu e trouxe sobrinha Araci, que tá cheia de leite. Curumim é teu, cuida dele. Tá fraquinho e pequenininho. As personagens femininas judias de Minerva, como Berta e Alice, sofrem grandes perdas. São mulheres fortes e competentes. Destacam-se pela brandura e pelo companheirismo. Não foram construídas para apresentar características realistas. São mulheres judias exemplares. No entanto, elas não deixam de evocar representações sociais sobre a mulher judia na Amazônia. Como vimos, Benchimol também fornece imagens que fazem parte do imaginário judaico sobre a mulher judia. Aliás, Benchimol torna-se personagem Onde Estão as Flores. Conhecido de Lico Razan, ele tem um pouco de sua história intelectual apresentada. Comparando a mulher judia à mulher virtuosa salomônica, Benchimol reconhece as adversidades e as agruras pelas quais passaram as mulheres para permanecerem na tradição judaica. Se o viver judeu sempre foi um teimoso ofício de fé e renúncia pessoal, calcula-se o que a sua alma gêmea e cara metade judia tinha de fazer para bem cumprir a sua missão na terra, diz Benchimol. Berta e Alice são, desse modo, personagens que homenageiam essas mulheres judias de origem sefardita, as pioneiras da imigração. A bisavó de Alice, por exemplo, foi uma delas, desbravando o Seringal Quatro Ases no início do século XX. E repetindo a história dos pais e dos avós, Alice viaja para Roraima com Oleg, assumindo a vida rural como plantadora de arroz e dona de pousada na região da reserva Raposa Serra do Sol. Berta, ao contrário, representa a mulher do industrial e do comerciante da capital. Benchimol afirma que entre 1940 e 1960 houve considerável crescimento das atividades econômicas realizadas por participantes das comunidades judaicas de Belém e de Manaus. Lico Razan faz parte desse grupo de homens notáveis e empreendedores. Muitos deles são citados em Onde Estão as Flores.
Em A Filha dos Rios, conta-se ainda uma outra história, a de Rivka Blumenfeld, menina ingênua trazida ao Brasil pela Zwick Migdal. Rivka é a mãe de criação e também tia de Sandra Reis, amiga de Lico Razan. Na Amazônia, ela adota o nome de Tamara Reis. Após passar um tempo se prostituindo, casa-se com um judeu médico a quem ajudara pagando-lhe os estudos. Essa história é uma narrativa de encaixe contada por Sandra para explicar a sua ascendência judaica. Sandra afirma que sua mãe biológica era Sara Rosales, outra polaca prostituída pelas mãos dos cafetões da Zwick Migdal. A menina Rosales era, na verdade, Esther Blumenfeld, irmã de Rivka, trazida ao Brasil nas mesmas condições desumanas e imorais que a irmã mais velha. Mineve registrou em A Filha dos Rios a história dessas polacas da Amazônia, reconstruindo na narrativa das irmãs Blumenfeld e repetindo os destinos das personagens de Largman, Sklir e Serruia, a vida degradante na prostituição e o afastamento das comunidades judaicas. Essas mulheres são transgressoras do patriarcado e da religião, são impuras. No entanto, a transgressão é nesses romances parcial e passiva. Todas as personagens procuram afastar os filhos ou filhas do ambiente da prostituição. Tema tabu também no judaísmo. Com boas ações ou na hora da morte, na ficção, elas procuram retornar ao eterno, ao lugar de repouso e de proteção, de onde foram sequestradas e lançadas à escuridão, para longe do Pai. Rivka, feita Tamara, torna-se católica como seu marido. Fazia filantropia e contribuía generosamente para a igreja, diz o narrador. Procurou afastar a filha Sandra do seu passado, da prostituição e do judaísmo. Mas a velhice lhe trouxera reflexões, lembranças que procurou apagar da memória e da vida de mãe e esposa. Resolveu escrever para fazer as pazes com a sua origem e com a sua história. O manuscrito das suas vivências foi entregue a Sandra para que esta lhe fizesse justiça. Sandra, que exercia a cafetinagem, passou às mãos de Lico Razan a história torpe e amarga de suas queridas Rivka e Esther. História semelhante às de muitas mulheres cognominadas de polacas. Berta e Alice, diferente de Rivka, são personagens que consagram à tradição judaica o status quo masculino. São mulheres adjutoras que procuraram conservar a ordem patriarcal, o que não as diminui. Elas são essenciais no seu nicho histórico-cultural. O dinamismo e proeminência que as caracteriza não as torna transgressoras. A força de Berta é o amparo emocional de Lico. Berta percebe o futuro com olhos sagazes. Ela prevê as necessidades, teme o futuro, por isso incentiva atitudes, resoluções. A preocupação de Berta com o fim da Segunda Guerra Mundial e a perda do contrato de trabalho de Lico fazem-na incentivar a criação de uma empresa familiar. Jean Delamore afirma que o medo faz com que as mulheres antevejam situações e consequências. Seus temores, angústias e clamores instigam ações. Eram elas que primeiro percebiam a ameaça, acolhendo e difundindo os rumores, comunicavam a angústia a seu círculo e estimulavam por isso mesmo as decisões extremas. Berta é como Abigail, sensata e formosa, apaziguadora da ira de Davi contra o louco Nabal. Segundo o texto bíblico, antevendo o futuro, deu conselho sábio para proteger a sua família. Essas mulheres ideais, as Isis Mami, de que fala Helena Lewin, exercem forte autoridade na casa e têm grande peso comunitário, sobretudo por precisarem reorganizar o tecido familiar e social, principalmente se imigrantes. Berta e Alice são mulheres judias exemplares, como a Yiddish Mami. São construções socioculturais, talvez aspirações masculinas, mas nem mesmo Sutana representou a matriarca Ben-Sion de forma diferente, como vimos. As mulheres judias de que falamos orgulham-se de serem mulheres e judias. Nem mesmo a condição de prostituta arrefeceu de todo a conexão com o judaísmo. Rivka, que não pôde viver sua condição judaica em vida, deixa no manuscrito as suas memórias.
Memórias de uma judia prostituída. Muito obrigada.